Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra desse dia está em Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, que nos diz: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quero vos deixar a palavra desse dia com o seguinte tema: as lições da dracma perdida. Essa é a segunda de 3 parábolas nas quais Jesus retratou claramente a amorosa preocupação de Deus por causa do pecador. Após a primeira narração sobre um pastor, ele deu um exemplo com a qual as mulheres que ouviam poderiam prontamente se identificar. Ele descreveu uma mulher que perde uma de suas 10 moedas de prata, cujo valor correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. Mateus capítulo 20, versículo 2. Essas dracmas que elas usavam como um adorno na cabeça, elas representavam suas economias e provavelmente parte de seu dote, o pagamento, né? O assunto em questão não era apenas o valor da moeda, mas também o fato de que perder parte de seu dote seria algo muito vergonhoso. E Jesus, na ilustração, a mulher vivia em uma casa rústica, com uma porta de entrada bem baixa, possivelmente não tinha janela. Para encontrar a moeda, ela acendeu uma lâmpada e diligentemente varreu cada canto da sua casa, tentando escutar o tilintar da moeda e ver o seu reflexo pelo brilho da luz da lâmpada. Quando a moeda foi finalmente encontrada, esta mulher então, ela teve muita alegria. Ela correu para contar às suas amigas a grande notícia e a chamou para se alegrar com ela. Jesus então fez essa aplicação da parábola, explicando a alegria que os anjos compartilham quando a pessoa, o pecador, ele se arrepende e se volta arrependido para Deus. Lembrando que os virtuosos escribas e fariseus que estavam entre os seus ouvintes claramente tinham falta dessa alegria. Mas o fato de Deus aceitar graciosamente o pecador era e é ainda uma notícia maravilhosa para os homens e mulheres comuns que ouviam Jesus. Então, eu quero deixar algumas lições depois dessa introdução. O valor dessa dracma, ela era uma moeda grega, uma moeda de prata. Ela valia um dia de um trabalhador. E Jesus, então, ele espiritualiza essa dracma, comparando a um pecador. A primeira lição: esta mulher, ela perdeu a dracma não na rua, ela perdeu a dracma dentro de casa. Então, trazendo lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano, quantas dracmas nós perdemos dentro de casa através dos conflitos com os filhos, com as filhas, com os irmãos, com a mãe, com o pai, com o genro, com a sogra, com o sogro, com o tio, com os enteados, com as madrastas, com os padrastos, e aí por diante. Então, a primeira lição: ela perdeu a dracma dentro de casa, dentro da casa dela. A segunda lição: ela acendeu a luz. Mais luz. Que tipo de luz nós precisamos acender para acharmos algumas dracmas perdidas? Então, muitas vezes nós precisamos
acender luz a mais para nós encontrarmos as nossas dracmas perdidas. Muitas vezes falta o amor, falta a paciência, falta a compreensão, falta o carinho. Está faltando esses tipos de iluminação, de brilho, para a gente encontrar a nossa dracma perdida. A terceira lição, ela varrendo a casa, aquela casa, naquele momento, ela estava precisando de uma limpeza. Muitas vezes, na nossa vida espiritual, porque a Bíblia fala que o nosso corpo é uma casa também, 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, muitas vezes está faltando alguns detalhes dentro da nossa casa espiritual para nós encontrarmos as dracmas perdidas. Então, essa é a terceira lição. Lembrando que a casa, na época de Jesus, ela não tinha janela. Muitas vezes nós ficamos desesperados porque a nossa vida está faltando alguma claridade, mas o Senhor, Ele está nos orientando e nos dando graça através do bendito Espírito Santo. Uma outra lição, o chão das casas da época de Jesus era áspero e com rachaduras. Então, provavelmente, caísse uma moeda ali, seria muito difícil achar. As rachaduras para das brechas que nós não devemos ceder. Devemos tampar todas as brechas das nossas vidas espirituais, devemos tampar todas as brechas em todas as áreas da nossa vida. Mais uma lição, era costume uma mulher usar uma tiara na testa chamada semede, que é um símbolo de honra, de adorno e de beleza. Então ela usava uma tiara na testa, na sua fronte, com as 10 dracmas, que eram um símbolo de beleza e de enfeite. Uma outra lição, era pagado também um dote pelo noivo. Então, perder uma dracma era sinal de desonra, era sinal de falta de compromisso, de falta de atenção, era desonra para a família do noivo e assim sucessivamente. Devemos não perdermos essas dracmas, que é um símbolo dos pecadores, que é um símbolo daquelas pessoas que precisam conhecer a Jesus, de estar com Jesus, de ouvir a palavra de Jesus. Então não vamos perder, vamos atrás dessas dracmas, porque Cristo está para buscar a sua igreja. Ela tinha um valor sentimental também. Imagine uma moça usando as 10 dracmas como pagamento de um dote, e agora ela vai e perde uma dessas dracmas. Então a dracma ela tinha um valor sentimental. Eu acredito que a noiva ela ficava totalmente desorientada, sentimentalmente falando. Então, esta é mais uma lição. Mais uma lição, a parábola fala que a mulher, ela acendeu uma candeia. Para acender a candeia, tem que ter azeite. Para acender a candeia, tem que ter óleo. E a igreja, ela precisa ter óleo, ter azeite, ter reserva de azeite, como na parábola das 10 virgens, para chegar às bodas do Cordeiro. Então, possivelmente, se ela não tivesse azeite, se ela não tivesse óleo para acender a candeia, provavelmente
ela não encontraria essa dracma. Então, para a gente encontrar as dracmas perdidas, que é um símbolo das pessoas que precisam de ouvir a palavra do Senhor, precisamos ter azeite na nossa vida e unção. Mais uma lição, a parábola fala que ela varreu a casa. Isso fala de limpeza, isso fala de faxina, isso fala de capricho. Então esta mulher a pegou, naquela época, possivelmente as vassouras naquela época eram feitas de folhas de palmeiras. Então ela começou a varrer a casa com diligência, com prudência, com cautela. Cada cantinho da sua casa ela passava a vassoura e observava, junto com a vassoura, a iluminação da sua lamparina com o azeite lá dentro. Então, esta é uma grande lição. Devemos estar sempre varrendo a nossa casa com a lamparina acesa e com muito azeite do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mais uma lição, ela busca com diligência até achar. Então nós devemos buscar também o que está perdido, o que precisa de ajuda, o que está mendigando, o bêbado, o drogado. Todos esses são símbolos da dracma perdida. E muitas vezes as dracmas, elas não estão longe, elas estão dentro da nossa própria casa, elas estão à volta da nossa casa, pode ser o nosso parente, o nosso vizinho e assim sucessivamente. E a Bíblia fala que, e achando-a, ela convocou todas as amigas e vizinhos. Que alegria quando uma pessoa ela se converte, quando você vai e faz o convite e ela aceita Cristo. É uma alegria muito grande. Então esta mulher, ela ficou tão comovida, ela ficou tão alegre quando ela encontrou essa dracma, que ela convocou as amigas e as vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Ou seja, aquele que estava perdido, ele foi achado. Aquele que estava nas drogas, ele foi achado por Cristo. Aquele que estava nas bebidas, ele foi achado por Cristo. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então a Bíblia, ela dá respaldo, dizendo que há grande alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende. Que esta palavra venha nos despertar, venha nos alertar para não perdermos a oportunidade de procurarmos as nossas dracmas perdidas, falando de Jesus, falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para levar a sua igreja para as mansões celestiais. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra nos fortaleça ainda mais na presença do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor.